Você com certeza conhece ou já viu alguém fumando cigarros eletrônicos, né? Há quem diga que eles são uma alternativa menos prejudicial à saúde. Mas a verdade é que os usuários correm tantos riscos quanto quem fuma o cigarro convencional, sabia disso? Doenças na boca e nos pulmões aparecem cada vez mais nos consultórios médicos. E o Distrito Federal é a terceira unidade da federação onde mais o consumo desse tipo de cigarro acontece. Olha a reportagem. Venha para onde está o sabor. Quem viveu nos anos 1980 sabe que as propagandas de cigarro não economizavam para vender a imagem do estilo de vida descolado, aventureiro e charmoso dos fumantes. Cada marca agregava um conceito de espírito aventureiro e saudável a quem segurava um cigarrinho entre os dedos. As melhores bandas emprestavam seus sucessos aos comerciais, os cenários eram sempre os mais exóticos e ligados à natureza. Aos poucos, ele foi saindo de cena, banido da publicidade e dos ambientes públicos. Essa etapa do glamour parecia vencida e as novas gerações já não apoiavam o cigarro. Ele tinha ficado fora de moda, careta mesmo. Até o próprio garoto propaganda de uma das marcas de cigarro mais famosas do mundo, Eric Lawson, morreu de câncer no pulmão em 2014, o que reforçou os perigos do tabagismo. O problema é que a moda é cíclica e o tabagismo deste século veio camuflado pela tecnologia. Os vapes chegaram com a intenção de fazer o fumante ir largando aos poucos o vício no cigarro comum, mas acabou ganhando espaço e novos adeptos. Só que não é uma brincadeira recreativa. Os riscos, eles são divididos de uma maneira rápida, aguda, e pode acontecer sintomas respiratórios muito rápidos. Até agora, essa curva de uso do vape mostra que os efeitos acontecem de maneira muito rápida e muito intensa, possivelmente levando a crer que em décadas de uso de vape nós vamos ter sintomas e problemas pulmonares muito mais graves, incluindo o câncer. O uso indiscriminado do vape fez do Brasil um país com 2.900.000 usuários em 2023. E do DF, a terceira unidade da federação com mais adeptos, depois de Paraná e Mato Grosso do Sul. Há quem use o argumento de que não fede como o cigarro e não mancha os dentes. E você acha mesmo que o vape não atrapalha a saúde bucal? Quando você fuma vape, você tem um ressecamento da mucosa bucal e diminuição do fluxo salivar. Isso vai desencadear uma série de problemas. Um ressecamento da mucosa bucal, por exemplo, predispõe ao surgimento de lesões na mucosa, como aftas, líquen plano, uma série de outras situações. Essa diminuição do fluxo salivar facilita o acúmulo de bactérias sobre a superfície dos dentes, que é a placa bacteriana, dificulta essa limpeza que a saliva faria, e aí a pessoa tem mais risco de desenvolver cáries e doença periodontal. Fique atento aos sinais. A gente tem que ficar alerta a lesões na mucosa, na gengiva, na mucosa do lábio, na mucosa da língua, de pequenas lesões que surjam, tanto esbranquiçadas como avermelhadas, que não cicatrizam num prazo de 10 a 14 dias, tá? E o próprio ressecamento, a sensação da boca seca, ela também é um fator que deve ser avaliado. O vape virou música na vida do Lélio. Ele nem era fumante, mas caiu na influência dos amigos. E olha o desfecho dessa história. Durante uns 30 dias eu comecei a sentir minha voz ficando mais fraca. Eu não estava aguentando o mesmo tempo de show que eu cantava antes. A voz parece que estava ficando rouca e cansando mais rápido. Eu coloquei o vape num som que ficava bem naquele local ali. E eu passei pelo vape, cansado, corpo quente. Eu falei, eu vou tragar ele. Do que eu traguei, entrou em trabalho de fusão, como se fosse explodir, sabe, uma fumaça. Eu tirei do rosto. Aí ele saiu dentro da sala parecendo um rojão. Cigarro eletrônico, tô fora. Esse foi o primeiro e foi o último. Cigarro eletrônico, tô fora, tô fora, tô fora. Esse agosto se veste de branco para alertar sobre os riscos do câncer de pulmão. Cuide do seu.
O câncer de pulmão é a doença que mais mata entre todas as doenças oncológicas no mundo, tá? E nós temos como prevenir, nós temos como evitar o câncer de pulmão fazendo, principalmente evitando-se os fatores de risco, o tabagismo principalmente, mas também fazendo tomografias de tórax de maneira anual. Qualquer médico, especialista ou não especialista, pode solicitar para o seu paciente uma tomografia de tórax sem contraste, um exame simples e rápido de ser feito, porque isso faz diagnóstico precoce de nódulos pulmonares esses que podem ter o potencial de virar um tumor no futuro. Então, a recomendação é que todo fumante ou ex-fumante que parou nos últimos 15 anos faça anualmente uma tomografia de tórax, isso salva vidas. Nos últimos 15 anos parou de fumar. Olha como as sequelas do tabagismo ficam no nosso organismo anos depois até que o cidadão decide parar. Gente, não faz o menor sentido a gente destruir o nosso corpo, que é o que a gente precisa para viver nesse planeta que a gente está aqui. Isso aqui é um instrumento de vida. Se o corpo vai parando de funcionar, você sabe que com saúde, sem saúde a gente não faz nada. A gente precisa de saúde para viver a vida que a gente escolheu viver. Então, por favor, se cuida. Não vale a pena não por um charmezinho de ficar soprando um negócio que pode prejudicar a sua respiração. A gente viu na pandemia como respirar é um negócio delicado. Então, por favor, cuida da sua saúde, tá bom? Essa é a nossa dica. DF no Ar aqui está sempre focado em situações de saúde. A gente tem um quadro Saúde Preventiva para isso, para cuidar de todos nós.